Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de Antropologia Cristã e eu espero que você esteja gostando desse curso. Lembre-se que além dessas aulas aqui, você tem outros apoios, como o e-book, você tem quiz, você tem comentários, indicações de link e também a oportunidade de, durante a aula, deixar o seu comentário, a sua pergunta, a sua questão, o ponto que você gostaria que fosse melhor explicitado. O seu feedback é muito importante para a gente, tá bem? Hoje eu quero continuar do ponto onde nós paramos na aula passada. Você se lembra, eu falei da antropologia francesa e como ela começou finalmente a sistematizar a antropologia. Numa recapitulação, apenas para a gente ver aqui, nós tivemos em primeiro lugar as mudanças culturais que a Europa enfrentou, o encontro com o sujeito das Américas do Novo Mundo, que trouxe um choque cultural, a visão otimista ou pessimista daquele chamado bom ou mal selvagem. Eu falei da sistematização dos pensamentos de Strauss e também falamos da escola francesa. Ela começa a sistematizar o pensamento antropológico. Eu também falei dos problemas que nós temos com o etnocentrismo, que é quando você vê muito a realidade a partir do seu próprio código de valores e não consegue enxergar valor no outro. Aliás, de uma maneira bem pejorativa, o outro sempre é o outro. Falei também que hoje nós temos a emergência de algumas antropologias genitivas, antropologia a partir do homem, a partir da mulher, a partir do negro, a partir do latino, assim por diante. Hoje, o debate atual caminha justamente para encontrar o espaço no discurso antropológico daquelas minorias que até então eram desconsideradas, seja pelo etnocentrismo, seja pela visão eurocêntrica, que tudo da Europa é melhor, a música de melhor qualidade é da Europa, a arte de melhor qualidade é da Europa. Quem gosta de música clássica é erudito, porque é música erudita. Quem gosta de música africana é gente subdesenvolvida, percebeu a questão? Então esses tipos de colocações hoje estão sendo questionados por alguns. Por exemplo, vejam essa charge aqui. Colocaram a evolução do homem, aquele clássico quadro, né, que até tem um erro, porque Darwin nunca falou que o homem veio do macaco, mas na verdade foi de um ancestral que era ao mesmo tempo ancestral dos símios, do macaco. Mas tudo bem, o homem foi passando de Homo ergaster até Homo erectus, Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, e aí até caindo no computador que a ideia da charge é que o ser humano está começando uma evolução e agora está caindo para uma involução. Ele está voltando a ficar encurvado de novo lá como trabalhador na Revolução Industrial. Agora, uma autocrítica dessa charge é que mostrou que a mulher nem teve esse ápice de evoluir e cair, ela ficou sempre lavando o chão. Toda charge, todo humor pode ser uma forma exagerada, hiperbólica, de chamar atenção para um dado, para um elemento da sociedade, a fim de, através do humor, despertar a atenção de todos para um dado que está sendo desconsiderado, etc. O bom humor, com o seu exagero, ele era usado desde os tempos da Bíblia. Você sabia que Jesus também utilizava-se do humor exagerado para chamar a atenção para a sua mensagem? Por exemplo, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aquele que faz tropeçar um desses pequeninos, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração, já adulterou com ela. Se você chamar o seu irmão de tolo, você já o assassinou. Ou seja, Jesus também usou uma forma que na época era bem humorada, o exagero na época de Jesus tinha um tom humorístico, para chamar atenção para a sua mensagem. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos nos posicionar criticamente diante do humor. Como eu falei na reflexão passada, a diferença entre a vítima e o vitimista é que a vítima é aquela que sofre com a situação dela, ela consegue superar e ajuda outros a não passarem por aquilo. Mas o vitimista não. O vitimista ele é um exagero da situação de vítima. Ele torna a situação dele quase que uma plataforma, uma cartilha, uma bíblia, um modo de viver. Tudo agora gravita em torno daquilo ali. Nós exploramos bastante isso na aula passada. E os exageros têm que ser advertidos hoje. Então hoje os ramos de estudo antropológico gostam muito de avaliar principalmente o papel da cultura. Estamos agora tentando sair do etnocentrismo para reconhecer mais a cultura do outro,
como eu falei na aula anterior, deixando que o próprio membro daquela cultura fale. Em outras palavras, não é apenas uma questão de um alemão chegar até a África e estudar os índios, os povos nativos que ali estão. Não se trata disso. A tribo Maasai, por exemplo. Agora eu sou especialista na tribo Maasai. É interessante que o próprio Maasai diga o que ele quer dizer, qual o significado daquele rito, daquele código de valores. Por outro lado, também não posso cair no extremo de achar que só Maasai pode falar de Maasai. Não é bem assim. Eu costumo exemplificar que eu posso, por exemplo, não ter a sua dor. Você está com uma dor tremenda, uma enxaqueca que não lhe deixa em paz há anos. Mas eu posso estar com uma tremenda dor de dente que também não me deixa em paz há anos. Eu posso não saber o que é a sua dor de cabeça, mas eu tenho uma dor de dente. E dor é dor, não importa se é no dente ou se é na cabeça. Então eu posso legitimamente falar, eu lhe entendo, meu irmão, sou sensível ao seu problema, eu vou ajudá-lo. Mas se nós criarmos agora o exagero daquela frase, daquela expressão tão atual de lugar de fala, que alguns distorcem isso aí, eu posso criar o ridículo de achar que só o índio pode falar do índio, só o africano pode falar do africano, só a mulher pode falar da mulher, porque ninguém que está fora daquele ambiente tem o direito de falar alguma coisa a respeito daquilo, muito menos emitir seu código de valores. Isso também acaba sendo uma forma de etnocentrismo. Se só eu, como negro, posso falar dos negros, eu estou sendo etnocêntrico, porque eu falo da minha perspectiva sem ouvir o modo do outro pensar. Às vezes o outro tem um pensamento a meu respeito que pode até corrigir o meu comportamento. Então é bom falar, mas também é bom ouvir. Outro aspecto que é muito hoje usado para estudar na antropologia é o aspecto da linguagem. Vocês sabem que a linguagem é um fato cultural. O conhecimento deixa de ser individual e passa a se tornar patrimônio coletivo. E quer exemplos de como a gente pode estudar a linguagem dentro de uma antropologia cristã? Eu darei para você o exemplo. Como o ser humano começou a falar? A pergunta é essa. Como iniciou o processo da linguagem do ser humano? Faça uma pesquisa em todos os estudos que você tem, Gadamer e vários outros que estudaram o fenômeno da linguagem humana e a busca pela proto-linguagem humana. O que já ficou determinado até hoje? Que todas as línguas da Terra têm um tronco em comum, elas se originaram de uma língua-mãe. Mas é uma luta inglória tentar descobrir qual é essa língua-mãe. Ninguém sabe. E todas as tentativas de descoberta de qual seria essa língua-mãe tornaram-se infrutíferas. A segunda coisa que ficou bem claro é que a linguagem só vem a partir do aprendizado. Note, eu vou frisar isso aqui. A linguagem só é oriunda de aprendizado. Já está provado isso. O ser humano deixado em seu ambiente natural, sem a interferência linguística de outro ser falante, jamais desenvolverá a aptidão da fala, o dom da fala, mesmo que tenha o seu aparelho fonador perfeitamente estabelecido. Existem testes, inclusive, feitos com as crianças selvagens, l'enfant sauvage, que foi um estudo dos franceses, sobre aquelas crianças lobo que foram supostamente criadas por animais, especialmente ali na Índia. E depois de uma certa idade, se não me engano 6 ou 8 anos, se a criança não aprender a falar até ali, se ela não ouvir ninguém que fale com ela, ela não desenvolverá nunca o dom da fala. Ela pode até entender o que as pessoas estão dizendo, mas ela não desenvolverá a fala. Já que eu estou fazendo uma referência à antropologia cristã, que parte da Bíblia, eu faço uma pergunta então aos que negam a existência de Deus e de um Criador. Se o ser humano não consegue desenvolver a fala por métodos evolucionistas, métodos evolucionários, mas apenas por aprendizado, como o primeiro ser humano começou a falar, se não havia ninguém para ensiná-lo? Outra pergunta relativa à fala e antropologia. O que veio primeiro na evolução humana? A fala ou o pensamento? Porque se você diz que é o pensamento, então em que idioma ele estava pensando? Se é a fala, ele falava baseado em que conceito, se ele não tinha nada na cabeça? Viu como é complicado tirar a figura de Deus das origens da humanidade, tirar Deus da antropologia? Outra área de estudo da antropologia é a biosfera.
A biosfera, só para você saber, é aquela parte do mundo que ainda é considerada parte habitável, que tem seres vivos, capaz de produzir seres vivos. Seria mais ou menos aonde nós estamos, a superfície, e a partir da superfície você coloca 7 quilômetros para cima e 6 quilômetros para baixo no fundo do mar. A partir daí já é cada vez mais improvável ter vida, porque 7 quilômetros para cima você já está entrando numa situação em que aves já não conseguem mais sobreviver, nem outros tipos de animais que voam. Se você for muito abaixo disso no oceano, também é difícil encontrar seres vivos ali. Então essa é a biosfera, que também faz parte dos estudos da antropologia, especialmente no que diz respeito ao modo como o ser humano está destruindo ou preservando o ecossistema e a natureza. Nós temos também a antroposfera, é a parte do mundo onde a vida humana é possível. A natureza do homem, a natureza e o homem interagindo. É o resultado da ação cultural do homem sobre a natureza. Como é que o homem transforma? Quando eu digo homem, repetindo o que eu falei lá na primeira aula, estou falando em sentido genérico, como os manuais de antropologia o trazem. Mas sabem que, de uma forma inclusiva, estou falando homens e mulheres. Aí vem aquela pergunta, o ser humano é produto do meio ou o meio é produto do ser humano? É o ser humano que faz a realidade em redor ou ele é fruto da realidade em redor? E nós temos também um novo estudo agora chamado síntese humana, que é a integração do hereditário e do cultural, do individual e do social, da natureza e da cultura, onde o ser humano é criador e criatura do mundo. É o desdobramento disso que eu acabei de falar. O ser humano é produto do meio ou formador do meio? Os estudos de ética e moral pegam muito carona nisso aqui. Aliás, você está vendo que a antropologia, ela dialoga com vários outros saberes, com várias outras ciências, e isso é salutar. Foi-se o tempo em que as pessoas eram excessivamente especialistas numa coisa pequena. Hoje é bom você ter a sua área de especialidade, mas ao mesmo tempo ter diálogo, tá certo? Diálogo com outros pares, com outros mestres, com outros saberes, e assim você ter uma visão mais completa da realidade. Nesse aspecto, eu posso dizer que nós temos pelo menos 4 tipos de antropologia. Você tem a antropologia física, que eu já mencionei para vocês, é aquela ciência natural, que trabalha com a biologia. Os evolucionistas gostam muito disso aqui, porque é aquela ciência que estuda o homem a partir do Pithecanthropus erectus, do Homo ergaster, do Homo sapiens, etc. Ou numa visão cristã, o homem enquanto organismo, o ser humano enquanto organismo biológico, o meu corpo como templo do Espírito Santo, como eu posso, através do meu corpo, facilitar ou dificultar a ação de Deus sobre minha vida. Seria uma antropologia física com um olhar da religião. Nós temos também a antropologia cultural, é uma ciência social. Estuda o comportamento, grupos sociais, religião, relacionamentos, técnicas. Então, por exemplo, alguém quer ser especializado ali na forma de pesca que foi praticada no Mediterrâneo e a forma de pesca que foi praticada ali no Rio Amazonas. Qual a semelhança, qual a diferença, as formas arquitetônicas, um comparativo dos maias com os astecas, etc. Se houve realmente uma ligação cultural entre um povo e outro ou se é tudo coincidência. Por exemplo, se alguns mitos que eu encontro das pirâmides astecas, similares aos mitos egípcios, é apenas uma coincidência ou, de alguma maneira, houve um contato entre as culturas no passado. Tudo isso faz parte da antropologia cultural. Temos também a antropologia aplicada, assessora governos e instituições a desenvolver projetos para lidar com os problemas de socialização de grupos específicos. Por exemplo, a questão dos povos indígenas na sociedade brasileira. Uma pergunta de de antropologia aplicada. Um índio que, pela cultura dele, quando tem 2 gêmeos, vocês sabem que algumas culturas indígenas, quando 2 gêmeos nascem, eles matam um dos gêmeos porque eles não permitem que entre os índios tenham gêmeos. Então esse índio que matou o bebê que nasceu na cultura dele lá, ele pode ser imputável ou ele não não imputável de crime. Não é isso? O pessoal do direito aí pode me corrigir. Ele é realmente alguém que pode ser considerado um criminoso que praticou infanticídio ou não. Então o pessoal do direito aqui pode trabalhar muito antropologia aplicada. Até que ponto nós podemos dizer, estou mais uma vez dialogando com o pessoal do direito, que a lei é igual para todos, mas o índio pode fazer uma coisa
inimputável, essa que é a palavra que eu esqueci aquela hora. O índio é inimputável, mas o outro na cidade é. Por quê? Qual a diferença? O que torna o índio diferente perante a lei em relação ao outro? O que torna um jovem que pratica um crime com 16 anos não passivo de penalidade como alguém que tem maior de 18 anos? Em termos antropológicos, não apenas pelo código. Aqui a antropologia vai olhar o que está por detrás do código, você percebeu? E, finalmente, o que eu chamaria de antropologia teológica, aquela que visa analisar o ser humano sob o olhar da religião, no caso da nossa disciplina, sob o olhar da Bíblia Sagrada do cristianismo. Por isso que nós chamamos a matéria de antropologia cristã. E o que seria essa antropologia teológica? A antropologia teológica, grosso modo, ela começa a partir da mesma pergunta que os primeiros renascentistas fizeram na época do humanismo nascendo ali na Europa. A pergunta, o que é o ser humano? Para colocar uma diferença básica entre a antropologia geral e aquela antropologia teológica, eu vou colocar aqui os dois parâmetros. A antropologia geral é o estudo científico que tem o homem como objeto de análise, valendo-se de todas as ciências que tratam de sua origem, natureza e potencialidades. Isto inclui a constituição e história da humanidade, a estrutura e características fisiológicas e psíquicas do homem e seu desenvolvimento etnológico, cultural, linguístico e religioso. Essa é a antropologia geral. Agora vamos à antropologia bíblica. Essa se preocupa exclusivamente acerca do que a Bíblia revela acerca do homem. Como bem define o teólogo sistemático Louis Berkhoff, a antropologia teológica ocupa-se unicamente do que a Bíblia diz a respeito do homem e da relação em que este está e deve estar com Deus. A antropologia teológica só reconhece a Escritura como sua fonte e examina os ensinamentos da experiência humana à luz da palavra de Deus. Aqui eu tenho que fazer uma observação um pouco contrária à forma como Louis Berkhoff colocou. Lembra que eu falei com vocês que hoje é importante o saber intrapares, as diferentes áreas se comunicarem? Então, no nosso projeto aqui, nós vamos um pouco além. Nós preferimos dizer que a Bíblia é o livro por excelência da antropologia teológica cristã, disso não reside a menor dúvida, não resta a menor dúvida, porém, não significa que eu só vou negociar ou dialogar com a Bíblia e da Bíblia. A partir da Bíblia, eu posso fazer uma leitura do que está em redor. Mas a Bíblia pode, sim, dialogar com a psicologia, pessoal da psicologia, pode dialogar com os usos e costumes, pessoal do direito, ela pode dialogar com os modos de administração, porque atrás do administrador existe um ser humano, atrás do empregado também. A Bíblia dialoga com vários desses aí. Não é um diálogo exclusivo do pesquisador com a Bíblia, percebeu? Embora, repito, a Bíblia seja o livro de excelência. E a pergunta que a antropologia bíblica faz, eu repito, o que é o ser humano? O que é o homem? Essa pergunta ela já foi colocada na Bíblia no Salmo 8, verso 4, quando, ao contemplar a majestade de Deus e das coisas criadas por Deus, o salmista pergunta, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Esta forma de poesia do hebraico é um pouco diferente da nossa. Eles não trabalham com rima. Há uma dúvida, uma discussão se existe a métrica ou não na poesia hebraica, mas a rima nós sabemos que não. A forma que eles trazem para fazer a poesia, a forma que eles escrevem a poesia, é uma forma de paralelismos, de comparações. Pode ser um paralelismo sintético ou um paralelismo diferente, diverso. Por exemplo, é como se eu dissesse assim, a menina era bonita e inteligente. Uma garota charmosa e esperta. Percebeu o que eu fiz? Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. Era assim que funcionava a poesia nos tempos bíblicos. E eles faziam desse jeito para facilitar a memorização do povo, porque a grande parte das pessoas não sabiam ler nem escrever. Então a melhor maneira era através da memorização, do paralelismo. Quando era um salmo, um hino cantado no templo ou dentro de um ambiente religioso, às vezes o mestre de cerimônias falava a primeira frase, por exemplo, como na Igreja Católica faz até hoje, o Senhor esteja conosco.
Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Você percebeu que o pessoal responde na missa é a mesma coisa que o padre falou, só que com outras palavras. Isso é chamado em liturgia de responsio, ou de leitura antifonal. É uma maneira de memorizar. E quando o Salmo 8 fala, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? O filho do homem para que o visites? Percebeu? Filho do homem, homem. Que dele te lembres e o visites. É como se fosse assim, Deus não vai nem perder tempo em fazer uma visita para nós, ou se lembrar de nós, nem de nós enquanto homens, nem de nós enquanto filhos dos homens, descendentes. Esta é a forma da Bíblia dizer. E não é uma forma pejorativa, pelo contrário. É uma forma de colocar a humanidade no seu devido lugar. Meus amigos, eu quero dizer para vocês que as descobertas também científicas que vão se avolumar a partir do século XVI, que você estudará comigo em Ciência e Religião, estas descobertas elas colocam como pano de fundo uma realidade que não foi muito agradável para o pessoal que estava empolgado demais com o humanismo. Eu explico isso para você. É que na visão humanista, o ser humano era visto como o centro do universo. Tudo gravita agora em torno do homem. Lembra do homem vitruviano de Da Vinci, que nós mencionamos na aula anterior? O homem vitruviano, o homem como centro. Nós, na verdade, achávamos que tudo agora foi feito para nós. E a ciência mostrou que não é bem assim. A Terra não é o centro do universo. Nós somos uma bactéria, um pó de bactéria no curso das estrelas. Só para você ter uma noção, nós não somos nada, tanto é que o planeta Terra, só para você ter noção, o planeta Terra, perto do universo, equivaleria ao vírus da gripe perante o sistema solar. Nós não somos nada, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Então aqui tem uma diferença, que embora a antropologia bíblica, à semelhança da antropologia geral, começam pela pergunta o que é o ser humano, a diferença é que a antropologia bíblica, de cara, já dá a primeira regra do manual. Nós não somos nada. Mas a antropologia clássica, não. O ser humano é o tudo. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Sou o ser pensante. A Bíblia coloca que nós só somos muito a partir da graça de Deus que opera em nós. A antropologia geral, não. O ser humano é o tudo por quê? Porque ele é aquele em torno do qual a realidade deve gravitar. E você vê muito esse discurso hoje aí. Sua cabeça, sua sentença. Muita gente fala com você, não, se você não vê problema, faça. Ninguém pode te punir de nada. Você não deve ser punido de nada, é proibido proibir. Percebem? É um ser humano que acha que ele ainda é um Deus entronizado dentro do universo que ele mesmo forjou. Bom, a evolução das espécies, quando analisa o ser humano, sempre coloca que a humanidade é o resultado de um processo evolutivo contínuo a partir de formas primitivas. Mas o criacionismo bíblico não. Para a Bíblia, há um hiato, um salto qualitativo muito grande entre o ser humano e os animais que não pode ser explicado por transformações sucessivas, mas pela diferença entre ambos. Se assim é, eu quero provocar você com uma outra pergunta nessa aula. Uma questão que interessa a todos, e essa pergunta já foi colocada por Huxley, que era o bulldog de Darwin, como alguns colocavam, ele que era o principal defensor do darwinismo. O que nos diferencia dos animais? Essa pergunta foi feita pela teoria da evolução das espécies. O que nos torna de fato humanos? Já que o evolucionismo dizia que o ser humano é o fruto de um processo evolutivo contínuo a partir de formas animalescas primitivas, o que é o ser humano? Lembrando que quando a antropologia começou, mencionei na primeira aula, havia aquela pergunta sobre o selvagem, ele é ser humano como eu ou ele é outro ser humano? Será que existe raça superior e raça inferior? Como é que funciona isso aí? O que é o ser humano? O que nos diferencia dos animais? O que nos torna de fato humanos? Essa pergunta, hoje ela é muito debatida e ela interessa a todos. Eu sei que você está assustado com o quadro que está aparecendo atrás de mim aqui, mas eu quero chamar a atenção para você. Essa aqui é uma ativista dos direitos dos animais chamada Kirchberg. A senhorita Kirchberg, Eugene Kirchberg. Aí está a foto dela aqui, ela com o cachorrinho. E ela sempre fazia uma campanha agressiva. Ela é vegana
ela não aceita que se use nenhum produto animal e tudo mais, e ela fazia até revistinhas para as crianças com distribuição, e aqui ó, Your Mommy Kills Animals, a sua mamãe mata animais. Então, pergunte à sua mamãe quantos animais ela matou apenas para fazer o seu casaco de pele. Então, e colocando uma mulher lá, matando o coelhinho, tudo para provocar nas crianças um ativismo. Eu sei que é um exagero tremendo da parte de Newkirk, mas apesar do ativismo, do exagero dela, eu quero perguntar a você, de fato, eu gosto de animais, eu amo cachorros, A minha foto do WhatsApp é o meu cachorrinho, que morreu. Mas eu sei bem a diferença entre um cachorro e um ser humano. Mas eu vou devolver a pergunta para você. O que me diferencia dos animais? Reflita um pouco. E, se possível, coloque o seu comentário aqui também, participe dessa aula. Qual a diferença entre os seres humanos e os animais? Numa frase, se você colocasse assim, numa frase, qual a diferença entre os seres humanos e o animal? Essa pergunta ela é importante de ser respondida, porque se você não sabe a diferença entre os seres humanos e os animais, eu vou ficar preocupado se num acidente automobilístico tiver um cachorro e um ser humano. Você vai salvar, você não sabe qual dos dois salva primeiro. Por que eu posso matar uma barata, mas não posso matar uma criança? O que diferencia o ser humano que a vida humana é mais preciosa do que a vida animal? Por quê? Para pensar. Por que um cachorro morto na estrada não causa comoção como uma criança morta na estrada? Eu sei que a pergunta pode parecer óbvia demais, mas não é. Foram antropólogos, inclusive, da área do evolucionismo, que perguntaram o que nos diferencia dos animais? Ou será que os ativistas estão certos? Não há diferença nenhuma. O animal tem tanto direito à vida como eu, então eu já não posso pescar, não posso comer um peixe, porque isso seria tão errado quanto praticar antropofagia. Será que comer um peixe é a mesma coisa de comer carne humana? Ou a morte do peixe não é tão séria como a morte humana? Percebeu a pergunta? E, de novo, coloque nos comentários aí, na sua opinião, numa frase, o que diferencia o ser humano dos animais? Eu vou ajudar a você com algumas questões que já foram colocadas aqui e hoje não estão respondidas. Esse que você está vendo aqui atrás de mim é o Dr. Donald Griffin. Ele é primatólogo, zoólogo, e ele escreveu vários livros sobre os animais. E ele acabou dando um checkmate naquele jargão que foi muitas vezes repetido, que o que nos diferencia dos animais é que o ser humano é um animal racional. Talvez alguns de vocês até escreveram isso aqui nos comentários. Mas eu lamento dizer que a afirmação que é a razão que nos diferencia dos animais, hoje já está desqualificada por muitos estudos científicos. O Dr. Donald Griffin, por exemplo, ele tem 2 livros aqui, Animal Minds e Animal Thinking, onde ele afirma que os animais têm a capacidade de raciocínio. Veja, quando eu estou falando que os animais têm a capacidade de raciocínio, segundo as pesquisas do Dr. Donald Griffin, ele não quer dizer que o animal pode raciocinar como um ser humano. Não. O cachorro pode uivar para a lua, mas ele não faz uma poesia sobre a lua. O cachorro pode até ter medo de morrer quando ele sente que a morte está chegando. Se você vai atacar um animal, ele se defende. Mas isso não significa que ele consegue pensar sobre a morte. Mas ele tem raciocínio. Mas se você falou, tudo bem, Rodrigo, mas se não é um raciocínio como o nosso, então ele já é inferior. Não, porque uma criança não tem ainda um raciocínio de um adulto, e nem por isso ela é inferior ao adulto. Uma pessoa que talvez teve menos oportunidade de estudar, desenvolveu menos sinapses do que um outro que fez mestrado, doutorado, e nem por isso eu posso dizer que o que fez mestrado e doutorado é superior ao tabaréu, que não teve oportunidade de estudar. Você sabe que a nossa mente ela é formada de sinapses. As sinapses, eu vou colocar aqui a foto, são células onde estão armazenadas as nossas culturas, o nosso aprendizado, tudo que nós temos estão ali. E outras células formam outros núcleos de pensamento. E as células começam a fazer essas conexões umas com as outras, e é por essas conexões que, de maneira elétrica, passam impulsos onde uma célula se comunica com a outra. Por exemplo, cada vez que você aprende um idioma, novas células, novas conexões celulares no cérebro vão se formando.
E quanto mais você aprende, mais esses raminhos vão se encontrando. Isso que a gente chama de sinapse. Quanto mais sinapses você tem, mais coisas você aprendeu. Por isso que quem fala inglês, por exemplo, automaticamente o inglês vem à cabeça, diferente daquele que ainda está no começo, porque a sinapse não está bem formada. Uma pessoa que tem, por exemplo, Alzheimer, ele perde essa conexão. E quando ele perde essa conexão, uma célula não comunica mais com a outra e ele esquece. E não há cura para isso. Perceberam? Agora, o curioso é que veja o que escreveu aqui, por exemplo, o biólogo Gilberto Xavier, professor da USP. Ele disse o seguinte, vou ler tudo aqui. Os animais também possuem sinapse. Na Universidade de São Paulo, USP, uma experiência realizada por um grupo de pesquisadores poderá ajudar a revolucionar o tratamento de problemas da memória. Os cientistas, sob a coordenação do biólogo Gilberto Xavier, estão testando em animais o transplante de células nervosas cerebrais, como forma de substituir neurônios lesados que exercem funções importantes no processo de recebimento, transmissão e arquivamento de informações na memória. Ainda em fase experimental, o procedimento testado pelos cientistas brasileiros também vem sendo estudado por outros cientistas. E o Dr. Donald Griffin, que eu havia mencionado anteriormente, ele diz no livro Animal Thinking: a consciência não é uma entidade bem arrumadinha do tipo tudo ou nada. Ela varia com a idade, a cultura, a experiência e o sexo. Se os animais tiverem experiências conscientes, então elas presumivelmente variam amplamente entre si. Tá certo? Ou seja, a consciência, de acordo com o Dr. Donald Griffin, ou também de acordo com o professor Gilberto Xavier, são elementos que os animais também possuem, ou seja, eles também têm sinapse. E repito, sinapse significa raciocínio, significa aprendizado. Os animais não têm tanta sinapse quanto o ser humano, mas ele tem sinapse. E eu já falei com você que você não pode qualificar alguém como melhor ou pior pela quantidade de sinapses que ele tem, senão eu vou considerar alguém com Alzheimer alguém inferior, porque ele já tem menos sinapses. Eu vou considerar alguém que é um doutor superior a alguém que não é doutor, porque tem menos sinapses. Então não é isso que faz a diferença. Aqui eu tenho, por exemplo, curiosamente, a fotografia do cérebro de um rato, antes e depois do aprendizado. E eles notaram que depois do aprendizado, os ratos tiveram muito mais sinapses do que antes do aprendizado. Igualzinho acontece no cérebro humano, acontece no cérebro de um camundongo. Quando ele aprende, forma sinapse. Então, não posso dizer que é a razão que separa os seres humanos dos animais. Então, Rodrigo, você quer dizer que os animais pensam? Eu vou deixar a resposta com o Dr. Renato Sabatini, que é PhD especialista na área. A inteligência não é uma propriedade única aos seres humanos. A inteligência humana parece ser composta de várias funções neurais correlacionadas e que cooperam entre si, muitas das quais também estão presentes em outros primatas, tais como destreza manual, visão colorida, estereoscópica, altamente sofisticada e precisa, reconhecimento e uso de símbolos complexos, coisas abstratas que representam outras, memória de longo prazo, etc. De fato, a visão científica corrente é que existem vários graus de complexidade da inteligência presente em mamíferos e que nós julgávamos ser exclusivas dos seres humanos. Pasmem, animal também pensa. Então não é isso que diferencia os seres humanos dos animais. Mas, Rodrigo, quando o animal faz alguma coisa, ele não é por instinto? Deixa eu explicar para você a diferença entre instinto e aprendizado. Instinto é algo que faz parte da essência do ser do animal e ele não precisa aprender. Por exemplo, o animal não aprende a latir, é instintivo para ele latir. Mas aquele truque que só o seu cachorro faz e não são todos os cachorros que fazem, aquilo não é instinto, foi aprendizado. Quem tem cachorro sabe do que eu estou falando, ou gato. O seu cachorro ele tem um comportamento que é dele. Às vezes você tem dois cachorros, um comporta de um jeito, o outro não. Por exemplo, eu tinha uma cachorrinha, uma cocker chamada Mocinha. Quando era hora de passear, ela pegava a coleira com a boca e levava até o portão. O outro cachorro, que eu tinha um Schnauzer, não fazia isso. Então aí houve aprendizado. E o ser humano, mesmo sendo racional, também tem instinto. Quem ensinou uma criança de peito a mamar no seio da mãe? Eu nunca vi ninguém ensinando. Filhinho, aqui ó, coloca a boca, faz assim. Aqui, tentativa e erro, não existe isso. Assim como nós mamamos de maneira instintiva, sorrimos de maneira instintiva e choramos de maneira instintiva, e tem coisas que nós temos não por instinto, mas por aprendizado,
Da mesma forma, os animais. A linguagem, então, seria a linguagem e o viver em sociedade que nos diferencia dos animais? Também não. As abelhas vivem muito bem em sociedade com hierarquia, função, trabalho, regras, linguagem. As formigas, olha as formigas como é que elas conseguem se organizar. É impossível as formigas fazerem tais cortes. Olha como é que elas foram aqui, umas subindo nas outras. As formigas que são guerreiras, que são soldados, são trabalhadoras, que são aquelas que fazem o trabalho de manutenção, aquelas que cuidam dos ninhos. As formigas que mudam de um formigueiro para outro. Como é que elas fazem isso sem ter algum tipo de linguagem entre elas? Aliás, ainda é um mistério, mas alguma coisa já está sendo descortinada pela ciência. Perceberam, por exemplo, que na dança das abelhas existe uma linguagem para a colmeia. Quando a abelha descobre mel, ela começa a dançar e eles já perceberam um padrão. Se ela dança fazendo como se fosse um 8, significa que a comida está a mais ou menos 100 metros de distância. Se ela não faz o 8, fica apenas dando voltas, a colmeia sabe que a comida está próxima delas. Se é perigo, ela dança fazendo um sinal de perigo. É que nós, seres humanos, nós usamos a fala para nos comunicar. Mas os animais podem usar, talvez, a dança das abelhas, ou o cheiro das formigas, que elas nem enxergam. Ou seja, há muitas outras formas de comunicação que não são propriamente a linguagem. E há formas de sociedade também que não são as humanas. Então os animais têm sociedade e mesmo a comunicação linguística, eles podem aprender. Essa aqui é a Coco. A Coco foi treinada, ela já morreu, infelizmente, era uma gorila, que a treinadora dela ensinou Coco a comunicar-se por sinais. Sinais. Eu aprendi esses dias que não é linguagem de sinais, é sinais. Então você tem a Coco, ela conseguia, através, não da Libra, porque a Libra é brasileira, dos códigos americanos, ela conseguia ter um vocabulário de uma criança de 3 ou 4 anos. E ela expressava seus sentimentos através do uso de sinais. Uso de sinais. Surdo-mudo. Um surdo-mudo americano conseguiria conversar com a Coco e ela entenderia. E fizeram, inclusive, perguntas complexas para a Coco, por exemplo, contando piada. Ela ria, demonstrava feições de riso. Uma vez ela via aquele ator, fugiu o nome dele agora, que era um comediante na internet. Me esqueci agora o nome dele. Ele até fez uma babá quase perfeita. Talvez você está lembrando aí agora. Ele até faleceu, daqui a pouquinho eu lembro o nome dele. E aquele ator da TV, que era um comediante, ele foi visitar a Coco, ela viu pessoalmente, lembrou da TV, deu um abraço nele e começou a rir, a esboçar sorrisos. Então você vê, a Coco tinha humor. Fizeram até perguntas de ordem filosófica para a Coco. Uma vez a Francine Peterson, que é aquela loira que treinava a Coco, perguntou para ela através de sinais. Coco, o que você diria às pessoas, o que você diria a alguém que não sabe nada sobre gorilas ou pessoas? Coco hesitou um pouco, mas com o vocabulário de uma criança de 6 anos, eu falei 4, 6 anos, ela sinalizou de volta. Coco é boa, as pessoas franzem a testa às vezes. Olha, ela percebeu que franzir a testa era uma forma de ser mal. Então, será que é a linguagem que nos separa dos animais? Então é a arte, os animais não conseguem fazer obras de arte. A Coco se expressava pelas artes, e nós temos artes pintadas por elefantes, inclusive, esse aqui é um outro gorila que ele pintava, depois ele colocava a mão dele para mostrar que foi ele que fez aquela. Isso aqui eram elefantes da Índia. A noção de cores, golfinhos pintando, ele sabe diferenciar uma cor da outra, é impressionante. Os animais conseguem se expressar pela arte, ter sentimentos. Uso de ferramentas. Pensaram os biólogos que os animais não teriam condição de usar ferramentas, mas nós estamos vendo que hoje, principalmente macacos, conseguem fazer caixas para saber como sobe. Ou seja, cada vez que estudamos os animais, vemos a proximidade deles com os seres humanos, até a capacidade de fazer cálculos, que Herbert Terence e Elizabeth Brennan, que são matemáticos, perceberam que alguns macacos conseguem entender as relações ordinais entre os números 1 a 9. A Bíblia diz que até o mesmo fôlego de vida que tem no animal é a que tem em mim. Então, Rodrigo, qual a diferença entre o ser humano e os animais? O que nos diferencia? A diferença está aqui.
é o que nós vamos trabalhar a partir da próxima aula. Nós, seres humanos, temos o que a Bíblia chama de a imagem e semelhança de Deus. É isto que nos torna homo-religiosos. Isto mesmo, homo-religiosos. Esta é a principal categoria que faltou na linha evolutiva de Charles Darwin. Aliás, se você perceber bem, o evolucionismo, ele tem uma linguagem tão patriarcal, as mulheres que estão me assistindo aí, que aquela evolução do ser humano, que eu até mostrei na aula passada, nessa também eu fiz referência, mostra o homem evoluindo desde o primata até o Homo sapiens. Você já viu várias vezes esses desenhos por aí. Mas você parou para perceber que não existe ali a figura da mulher na evolução? E com um agravante. Aquele homem evoluiu para o próximo, mas para ele passar para o próximo, ele tinha que ter uma parceira sexual que se relacionou com ele, ficou fértil, deu cria. Essa cria também tem então uma parceira sexual e assim por diante para gerar o próximo. Do jeito que a coisa está ali, dá a entender que o ser humano foi sozinho, o homem, nem a mulher, foi sozinho se modificando, se transmutando, desde o Homo ergaster, passando pelo Pithecanthropus erectus, Homo sapiens sapiens. Isso não foi assim. Agora, pior do que essa visão machista da apresentação da evolução do homem ou do ser humano, é tirar o elemento principal que nos diferencia dos animais, que nós somos homo-religiosos. O que é isso? É aquilo que foi dito, chamado em latim de consensus gentium. A religião é um princípio universal. Ninguém nasce ateu, as pessoas se tornam ateias. O sentimento primeiro do ser humano é acreditar. Nas próximas aulas eu falarei um pouco mais sobre isso com você, nós vamos estudar um pouco a ideia do transcendental sobrenatural, a carência humana na forma de Deus que todos nós temos. Mas por hoje, basta dizer que anular do ser humano essa busca pelo transcendente, por Deus e pela eternidade, anular isto é retirar de nós o único elemento que, de fato, nos diferencia dos animais. Porque pensamento por pensamento o animal tem. Viver em sociedade, o animal sabe, às vezes até melhor do que nós, porque eu acho que uma colmeia de abelhas tem menos crises sociais do que uma sociedade humana. Usar ferramentas, bom, até um passarinho pode usar um galho de uma árvore que ele quebra para pegar um verme que está dentro do buraquinho. Se expressar pela arte, vimos que os animais conseguem. Um tipo de linguagem que não é necessariamente a linguagem verbal, os animais têm, porque eles se comunicam. Mas os animais não têm religião. Como eu disse no início dessa aula, o animal pode até ter medo de morrer se a morte estiver iminente, mas o animal não fica filosofando sobre a morte, sobre o dia em que ele vai morrer. O animal não tem crise existencial de saber que está envelhecendo. Não existe isso no mundo animal. O cachorro, como eu mencionei, pode uivar para a lua, mas jamais fazer um poema a respeito dela. O animal não pensa acerca de si mesmo. O animal não tem a consciência de sua própria existência em termos filosóficos. O animal não tem aquela dimensão do sobrenatural que é o que nos dá abertura para Deus. Como eu disse, anular isto é retirar do esquema o único elemento que de fato me torna humano e não apenas um animal, entre outros. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Nós temos assuntos ainda para tratar nos nossos próximos encontros e eu espero que você esteja lá, firme e forte, tá bem? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.